nutrição, né? Porque eu amo essa parte, né, da nutrição. E assim, o que eu notei lá, assim, porque eu só tinha ido da distrital de juvenil, de jovem, né? Agora não tenho mais idade para isso, agora sou mulheres, senhoras, jovens senhoras. E eu quero dizer assim, quem não foi, perdeu. E as irmãs que tiverem oportunidade de ir no próximo, que será o ano que vem só, né? Vai ter que esperar até o ano que vem. Que faça uma forcinha e vai. É uma bênção. Deus toca muito no coração. Deus falou grandemente ali na vida das irmãs. E eu pretendo ir todos os anos. Espera um pouquinho, vai embora não. Porque semana passada eu fiz o debut, né, da primeira vez que a Fátima foi, e aqui foi um presentinho. Desculpa tá amassado, tá no meu rosto, tá? Mas abra aqui na frente de todo mundo. Todo mundo tem curiosidade. Eu tô muito feliz, gente, olha. Ai, gente, é o lenço da nossa distrito, né? O lencinho verde. Todas as irmãs do Distrito Leste 2, que é o nosso, estavam com o lencinho verde. O próximo eu já vou. E eu não vi semana passada porque o Lourenço ficou doente, gente. Isso é um sério. Obrigada. Nada. E que Deus abençoe, né? Não posso deixar, que afinal de contas, eu como presidente aqui da nossa sociedade, não posso deixar as minhas meninas sem uma lembrancinha, né? Então, bom, irmãos, agora ao ofertório. Sim, as prendas, esqueci de falar. Tá vendo como é bom a gente anotar as coisas? Cabeça falha. Falar com as irmãs Débora e Odileida para entregar as prendas. Então, até dia 29, nós vamos ter 2 domingos para arrecadar as prendas, para a gente poder fazer as brincadeiras. E, ao som do hino 125, nós traremos os nossos dízimos, ofertas, mantimentos para a cesta de amor, e logo em seguida eu vou pedir para o pastor Alcides dar a bênção, também nos alimentos, abençoar as nossas crianças. Não sei se a Fernanda vai poder estar com elas lá na sala. E o Senhor terá a palavra. Bendito que vem, em nome do Senhor. Amém. Nossa palavra, Pai, de gratidão a Ti, pela bênção da vida, pela Tua promessa, Senhor Deus, cumprida, de sempre estar conosco todos os dias da nossa vida. Abençoa, meu Deus e meu Pai, essas ofertas que caem, Senhor Deus, nesse altar. Abençoa nossos irmãos e irmãs que contribuem, que dedicam, Senhor Deus, nossas vidas a Ti. E que podem assim, Senhor Deus, sustentar este tempo, Senhor Deus,
com as suas ofertas, seus dízimos, tudo que é possível, meu Pai. Obrigado também, meu Pai, pelos alimentos, Senhor Deus, que são colocados aqui. Tantas famílias, tantas pessoas que precisam, Senhor, porque são tantos os que têm necessidade. E como é importante, Senhor Deus, nós cuidarmos do corpo, do espírito, da mente, da saúde, da vida, Senhor, para estarmos alegres, felizes, para te louvar e bendizer o teu santo, bendito e eterno nome. Meu Deus, meu Pai, também abençoa essas crianças, Senhor, que com a Fernanda vão aprender um pouco mais. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça, Senhor, e que, meu Pai Celestial, elas possam sair daqui felizes, com essa alegria que nos contagia, Senhor, e assim trazer seus coleguinhas também, para te louvar, bendizer, exaltar o teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos eternamente. Amém, Senhor. Obrigado. Quero convidar aos irmãos, irmãs, primeiro saudá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero convidá-los à leitura da Palavra de Deus, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Faremos a leitura da parábola do grão da mostarda. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32. Da Palavra de Deus, que diz assim: convidamos a vocês a colocarem-se em pé, em reverência à Palavra de Deus, porque Ele é merecedor de toda a nossa glória, de toda a honra. Essa palavra que traz como título a parábola do grão da mostarda, Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém. Obrigado, meu Deus, pelo teu poder transformador na tua criação, na natureza, em nós, seres humanos, meu Pai. E assim, Senhor Deus, isso nos traz grande alegria, para que possamos estar te louvando, bendizendo, exaltando, glorificando o teu santo e bendito nome, porque todos nós precisamos passar por uma transformação. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos e nós agradecemos eternamente. Amém. Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. Dentro dos avisos, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu já falei com o pastor, ele confirmou, está confirmado o culto lá em casa, um culto de ação de graças, né? Dia 28, agora de julho, às 19 horas. Então, os irmãos e irmãs sabem onde eu moro, já estiveram lá, várias oportunidades, mas certamente o pastor vai marcar aí um lugar para vocês, e vocês poderão estar indo. Eu sempre acho muito importante, né? Nós oferecermos a Deus gratidão pelas bênçãos que Ele derrama em nossa vida.
especialmente momentos de ação de graça, né? Então será um culto de ação de graças ao nosso Deus e Pai no próximo dia 28 de julho, às 19 horas. Hoje é dia 19, né? Então, basicamente, estamos aí a 19 dias. Hoje é dia 9, né? Estamos aí a 19 dias, né? Do nosso compromisso. Mas quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, da alegria de sempre estar com vocês, caminhando, como eu já falei anteriormente, apesar de eu me aposentar, mas por estar aqui na Igreja da Penha e ter contribuído aqui durante esse período de 10 anos, e a igreja por ser uma bênção, eu quero continuar aqui com a minha família, com a Nadir, louvando a Deus, contribuindo dentro das minhas condições. Então, sempre que for possível, estarei com vocês, me tenham como irmão, nossa família, como pastor, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. As dificuldades, elas surgem, as provações, mas o nosso Deus, Ele nos sustenta. Por isso, meus irmãos, irmãs, nós trazemos para vocês esta palavra, a parábola do grão da mostarda. Eu estava olhando a figura do grão da mostarda, ele é um pouco maior que um grão de areia. E coloca aqui na pontinha do dedo, é uma semente visível aos nossos olhos. E Jesus, ele fala, ao que nós compararemos o reino de Deus, o reino dos céus, que na verdade são as mesmas coisas para Jesus. O reino do céu não é uma coisa, o reino de Deus não é outra. É a mesma coisa. Então ele diz, ou com que parábola o apresentaremos? Vocês vejam, né? Tanto que ele deixa a questão do reino e começa a dizer como que é um grão de mostarda, que é um grão que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita, então, estende-se, cresce, grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Oremos, meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, nos encantamos com o Teu poder, Pai, com a bênção da Tua graça. Essa transformação, meu Deus, que Tu traz a todos nós. Tenha misericórdia, meu Pai. Precisamos de Ti, porque se a Tua semente, a Tua palavra não estiver em nosso coração, como nós passaremos por uma transformação, meu Deus? Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Cada família, Senhor. Abençoa nossas crianças. A Tua igreja que se reúne em culto nesta noite, Senhor. Abençoa o pastor que está em férias, que ele possa ter o descanso, Senhor, e assim voltar fortalecido para seguir, meu Pai, o trabalho da Tua igreja. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, essa semente a qual Jesus se refere, vamos trazer para uma coisa mais da nossa realidade agora, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que Jesus está falando.
ela é lançada no nosso coração e nós passamos então por uma transformação. Quando somos crianças, quando estudamos, os professores gostam de fazer conosco a experiência do feijão, porque é uma das sementes que mais rapidamente, quando a gente coloca água e num lugar como a terra, eu fazia no meu tempo com o algodão, né? Rapidamente, a gente coloca no dia seguinte já começa. Então, a gente fica muito feliz com o poder da criação, porque foi Deus que criou todas as coisas. E assim, meus irmãos e irmãs, essa palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, de repente a gente percebe que coisas estranhas, no sentido de ser maravilhosas, começam a acontecer na nossa vida. A primeira delas é nos fazer reconhecer que, de pecadores que somos, nós procuramos buscar a presença de Deus que nos leva à santidade. Então é um período de transição muito importante para todos nós. Vocês sabem, eu fico pensando, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Eu continuo a estudar o apóstolo Paulo bastante, e eu fico pensando nele antes da conversão. E tem o texto da palavra de Deus, mesmo em Atos dos Apóstolos, que ele fala, né, com todas as letras, abertamente, com sinceridade, ele diz: olha, eu perseguia os cristãos. Eu tinha tanta certeza que a minha fé, o judaísmo, era tão certo que eu achava que os cristãos que pregavam a salvação estavam errados. Até que um dia nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele perseguindo os cristãos, caiu do cavalo, e então ele passou por um processo de conversão, de transição na sua vida. E tem outro texto na palavra de Deus que ele diz: olha, eu fui o pior de todos os homens. Ele se reconhecia assim. Mas pela misericórdia do Senhor, ele trouxe uma transformação na minha vida. Então, se a gente olhar bem e perceber, é uma coisa simples, né? Você larga as coisas do maligno e você recebe as coisas do bem, porque Deus é todo bem, Deus é todo amor. E nós passamos então a ter um novo compromisso com o nosso Deus e Pai. Algum tempo atrás eu estava lendo algumas coisas sobre o pensador, filósofo Aristóteles. Ele gostava muito da área da botânica e ele pesquisou muito sobre essa área. E numa das pesquisas dele, ele descobriu lá uma semente que levava muito tempo para ela desabrochar, tornar-se árvore. Ele falava em coisa talvez de um século. Ele falava isso baseado, né, nos estudos. Outras pessoas que vinham acompanhando aquela semente, e depois então ela nascia. Claro, meus irmãos e irmãs, quando a palavra de Deus entra em nosso coração, Jesus, ele diz que a nossa conversão, ela é basicamente instantânea, né? Ele até explica lá em João capítulo 3, dizendo, né? O vento assopra aonde quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E você escuta também a sua voz, mas não sabe qual é o destino dela. Né? Então tem um mistério tão grande nisso tudo, e assim é a palavra de Deus na nossa vida. Quando ela entra, ela traz para trazer. Eu acho que isso aqui é o mais importante nesta parábola.
O que aquela semente fez? Qual o processo que ela passou? Um processo de transformação. E depois, quais as consequências disso? A consequência. Cresceram ramos, grandes ramos, e diz que as aves viam e se apoiavam, se protegiam em seus ramos. Então, meus irmãos e irmãs, olha que consequência. Claro, os animais são irracionais, mas imagina se um dia essa árvore que Jesus diz, elas pensassem que tamanho era aquela árvore que se transformou o grão da mostarda. Em primeiro lugar, acho que quando elas vissem aquele grãozinho ali, o que elas iam fazer? Elas iam comer. Iam perder essa oportunidade de ter uma proteção um dia na sua vida. Mas para Deus certas coisas são misteriosas, né? Ele faz com que aconteça para que elas possam trazer ou serem transformadas numa grande bênção para todos nós. Eu me lembro, meus irmãos, irmãs, quando o metodismo se originou, a experiência que Wesley conta que ele passou, ele já estava lá com a idade, né, amadurecendo, aos 35 anos. E vocês vejam que a palavra de Deus, ela bate com o que ele aconteceu. Ele foi naquele culto e a palavra de Deus entrou no coração dele aquele dia. Então, ele que era uma pessoa que até então não tinha produzido os frutos necessários em sua vida, daquele momento a coisa frutifica de tal maneira que se transforma numa árvore frondosa, cheia de frutos, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. E por essa razão, nós agradecemos ao nosso Deus da existência da Igreja Metodista. É uma igreja que dá testemunho dos seus compromissos, como por exemplo na guerra chamada lá Guerra Civil, Secessão, na América do Norte, a Igreja Metodista foi uma das que lutou contra a opressão da escravidão, contra as injustiças sociais daquela época. E ela pôde cada vez mais se frutificar e muitas pessoas se converterem a Deus. Wesley não aceitava hipótese alguma que as pessoas que estavam nas cadeias, em prisões, estavam e deviam continuar naquela situação. Ele ia lá, fazia culto, orava, de tal maneira que as coisas começavam a se transformar. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, como a semente, ela tem todas essas consequências na nossa vida, que são coisas boas, maravilhosas, gostosas. Sabe, o Salmo 23, ele diz lá assim, né? O título do Salmo, né? A felicidade de termos a Deus como nosso pastor. Ou seja, a alegria, o regozijo, o qual nós podemos adorar, louvar, bendizer, exaltar o santo nome de Deus. Agora, nós fazemos essa leitura no Novo Testamento e podemos também nos voltar ao Antigo Testamento. Deus dá o crescimento e a bênção da vida para todos, sem excluir ninguém. Há muitos exemplos no Antigo Testamento dessa bênção de Deus, mas eu vou citar um apenas.
o rei, no período de Daniel, chamado Nabucodonosor, Deus deu a ele o domínio sobre todo o planeta. Pelo menos é isso que dá lá a entender. E ele cresceu de tal maneira que ele tinha poder sobre doar a vida ou matar. Só que então, ele fica muito assim, uma pessoa, quando ela cresce demais, ela tem muitos bens, muitas riquezas, ela fica... Tem uma palavra que geralmente o pessoal começa... Gosta. Oi? Soberba, né? Muito soberba. Obrigado, minha irmã. E Nabucodonosor ficou assim, soberbo. Então, que Deus foi lá? Tirou todo o reino dele. E ele foi viver como os animais no campo. O texto diz que, inclusive, nasceu penas nele, em Daniel. E então, um dia ele está ali triste, ele levanta os seus olhos para o céu e fala: não, Pai, é Tu que nos dá todas as coisas, todo o poder, toda a glória, toda a graça. Então Deus foi e restituiu graciosamente o reino a ele. Então, meus irmãos e irmãs, temos que tomar muito cuidado, porque o reino de Deus tem essa coisa, de que se Ele nos dá, nos abençoa, nós temos que compartilhar. Veja o que acontece aqui com a árvore da semente, né? O que ela faz? Ela não vive isolada, né? Ela se regozija com o sol, com os animais, com os pássaros que vêm e ficam sobre ela, aquela árvore que brotou. E assim então deve acontecer com cada um de nós. Então observe bem isso, né? Temos que trazer as pessoas para o nosso convívio, para experimentarem a graça de Deus e sentirem que o Senhor tem para todos nós uma promessa de graça, de bênção sobre todas as coisas de salvação. Hoje eu posso contar, eu gostava, quando está aqui, abrir a igreja durante a semana, ao menos 2 horas, para que a gente pudesse estar louvando a Deus, orando, lendo a palavra. Isso eu faço até hoje, como eu sei que vocês devem fazer também. E é algo que eu entendo assim: nós temos que ter o nosso tempo com Deus, né? Porque a semana ela é muito comprida, e se a gente não tomar cuidado, a gente cumpre ali todos os nossos compromissos e nada para Deus. Então, quebrou um ônibus aqui na avenida, na rua, e o rapaz, ele desceu, veio aqui conversar comigo, chorando, triste, disse que ele estava a ponto de cometer um suicídio. Tinha a esposa, 2 filhos. E ele falou uma hora assim na conversa: pastor, me desculpe fazer com que você perca o seu tempo. Eu falei: não, pelo contrário, você está fazendo eu ganhar o meu tempo. Porque Jesus, ele nunca perdeu o tempo dele com as pessoas. Ele sempre ganhou quando ele ia levar a salvação para as pessoas. Então a gente tem que fazer sempre essa leitura ao contrário, senão a gente acha que é isso mesmo, né? A gente perde tempo com as pessoas. E não é verdade. Nós ganhamos tempo. Então, meus irmãos e irmãs, eu tenho fé em Deus e gratidão a Ele, que todos nós um dia poderemos, sabe, dar esses frutos que nem davam aquela árvore, aquela hortaliça, né? Aqui uso o termo hortaliça, não árvore, né? E que muitas vezes ela, fazendo com que, tendo seus ramos crescido, as aves iam então aninhar a sua sombra. Hoje eu acordei e estava a cantoria de pássaro lá perto de casa, na árvore ao lado, que eu fiquei admirado. Eu falei: que coisa linda. É como se eles estivessem avisando assim: não vai vir sol, vai vir chuva, mas nós estamos alegres,
cantando ao Senhor nosso Deus, né? Porque Deus fala, né? As aves me louvem, os mares, os rios, os animais, as árvores, e você, ser humano, que eu te criei. Então, meus irmãos, irmãs, vamos orar ao nosso Deus para que Ele faça com que todos nós possamos dar frutos para honra e glória do seu nome. Porque sem Deus, para onde nós iremos? Uma vez o apóstolo Pedro falou isso a Jesus, né? Jesus falou: vocês querem me largar? Pedro falou: Senhor, mas se nós te largarmos, para onde nós vamos? Para o mundo? Esse mundo, ele é maravilhoso com tudo que ele oferece? De jeito maneira, né, meus irmãos? Nós temos que ter uma alternativa na nossa vida de salvação. E essa alternativa é Jesus. Ele sempre colocou essa coisa de duas maneiras, né? A vida e a morte. A santidade e o pecado. Então, Jesus nos oferece a vida, né? Ele fala que Ele é a verdadeira vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é isso que nós temos que escolher sempre e caminharmos diante do nosso Deus e Pai. Que Ele, meus queridos irmãos e irmãs, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos ajude, nos sustente e que possamos estar animados, animadas para fazer a vontade do nosso Deus e Pai, hoje e eternamente. Amém.